Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 27 de maio, segunda-feira, está em Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Meus irmãos, nós estamos diante de um evangelho muito rico hoje. Como vocês sabem, depois da solenidade de Pentecostes, nós terminamos o tempo pascal e voltamos ao tempo comum, tempo litúrgico em que nós nos voltamos mais para a vida pública de Jesus, os seus ensinamentos, as curas, os milagres realizados, as missões que ele fez, o convívio dele com os discípulos, as discussões com os fariseus e por aí vai. Tudo isso nós contemplamos ao longo do tempo comum. E o Evangelho de hoje nos apresenta a famosa passagem do jovem rico. Na verdade, o texto do Evangelho nos diz que era alguém que vinha correndo. Mas a tradição da igreja nos apresenta essa pessoa como sendo um jovem. Uma passagem que deve ter sido tão marcante para os discípulos de Jesus que é uma passagem que está presente nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Como nós estamos acompanhando na liturgia todos os dias o evangelho de Marcos, então nós estamos acompanhando esse trecho tirado de Marcos. E é interessante a empolgação com a qual esse jovem aparece logo no começo da passagem. Veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou. Ou seja, era alguém que estava ansioso por encontrar a resposta que ele queria. Assim como é muito comum os jovens, eles empolgados no começo, fazendo às vezes até com muita boa vontade coisas que passam do limite do bom senso, mas com muita euforia, com muita empolgação, eles querem ir atrás das coisas. Quando eles aprendem sobre Deus, sobre santidade, é muito comum essa euforia deles em ir para frente, em querer, em correr, como diz aqui no Evangelho. E aí ele pergunta para Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus, claro, dá aquela resposta mais básica: viver os mandamentos. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho e por aí vai. Ou seja, os mandamentos, que é o caminho básico para a santificação de qualquer pessoa. Só que aquele jovem, diante daquilo, ele disse: olha, mas eu já vivo isso.
eu tenho observado isso tudo desde a minha juventude, né? Ou seja, desde quando ele era mais novo. E é interessante essa passagem que vem agora. Diz o Evangelho, lá no versículo 21. Jesus olhou para ele com amor. Quantos de nós precisam desse encontro? Quantos de nós já tivemos esse encontro e precisamos atualizá-lo? Encontrar esse amor de Cristo. E é interessante, a expressão verbal desse olhar amoroso de Cristo vai ser exatamente o que vem a seguir. Jesus diz: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Ou seja, o desabrochar, o fruto imediato daquele olhar amoroso de Jesus, dirigido àquele jovem, era um chamado mais radical. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, que alegria em saber que você procura viver. Que alegria em ver essa euforia, essa empolgação pelas coisas de Deus. Que alegria por saber que você tem observado tudo isso. Agora vamos dar um passo a mais. Que alegria poder ter essa oportunidade. Poder amar você, jovem, dessa forma mais radical. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Quantas vezes é exatamente aqui que nós vacilamos? Começamos, como o jovem rico no Evangelho, correndo, se ajoelhando, empolgado, querendo a resposta, querendo saber, querendo aprofundamento. E aí, na hora de desapegar-se daquilo que é mais difícil, na hora de abraçar a cruz, que faz parte do discipulado, que é um caminho assim inescapável para quem quer ser santo, aí a gente pode desistir, como acontece com tantos. O jovem, diante desse chamado mais profundo de Jesus, quando ele diz, Jesus pede para que ele dê tudo aos pobres, diz que ele vai ter um tesouro no céu, e termina dizendo, depois vem e segue-me. Diz o Evangelho, quando o jovem ouviu, ou quando ele, o jovem, né, no caso, ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Ele não se desapegou. Não se desapegou. A gente olhando aqui de fora, certamente fica assim, até atordoado. Mas, jovem, por que você não deu? Você vai perder o tesouro no céu por causa do seu vício, por causa do seu apego, por causa da sua avareza. Mas vamos nos colocar no lugar desse jovem. Quantas vezes não é exatamente isso que o Senhor nos pede? Abraçar a cruz de modo mais radical, mais profundo. Mais radical não no sentido de ser maluco, desordenado. Não, mas radical no sentido de raiz. De ir na raiz das coisas. Vamos buscar a santidade desde a raiz do que significa ser santo. Ora, Cristo se deu inteiramente a nós pela nossa salvação. E santidade significa ser como Cristo, imitar Cristo. O que tem sido o obstáculo que nos impede de nos assemelhar mais profundamente a Cristo, mais radicalmente a Cristo, mais na raiz? Sinceramente, na nossa oração pessoal hoje, vamos meditar sobre isso. Meu Deus, qual é o passo que já era para eu ter dado e eu não dou? Fico fugindo, fico triste quando escuto isso, fico triste quando lembro isso. Mas, meu Deus, quando é que nós vamos nos curar dessa tristeza que não é de Deus? E finalmente dar o passo com ousadia, com coragem. Quantas vezes a gente já ouviu, por exemplo, é preciso rezar mais, ter vida sacramental, encontrar mais Jesus nos pobres, perdoar, ter vida fraterna. E parece que a gente não entende, não cai a ficha. Na hora que a gente escuta rezar mais já vem a tristeza, não vou conseguir. E já se dá por fracassado. Hoje em dia a palavra da moda é flopado. É uma espiritualidade flopada, fracassada. Porque quando escuta qual é o passo a mais que tem que ser dado, a pessoa desanima. Como o jovem rico do Evangelho de hoje. Pelo amor de Deus, não sejamos assim.
Jesus nos alerta como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Ou seja, para aqueles que são apegados, que não querem se desapegar, que não querem ter Deus no centro. Sabe, o que tem nos impedido de colocar Deus no centro? É o nosso apego ao tempo? É o nosso apego ao poder determinar tudo? É o nosso apego às coisas materiais? É o nosso apego, o nosso orgulho de não querer perdoar aquela pessoa ou aquelas pessoas? Meu Deus, nada disso pode ser mais importante do que a nossa salvação e do que o chamado que o Senhor dirige a nós de evangelizarmos outras pessoas, sermos canais de salvação para outras pessoas. Os discípulos, eles ficam assim, espantados, diz o Evangelho, ao ouvirem isso, que é muito difícil para um rico entrar no reino de Deus. Mas por quê? Porque na época de Jesus, se considerava que recebia mais graças de Deus aquele que ia no templo e oferecia os melhores sacrifícios. Só que para oferecer os melhores sacrifícios, era preciso que a pessoa gastasse dinheiro. E, consequentemente, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela consegue pagar para oferecer sacrifícios no templo. Só que Jesus vem acabar com esse templo. Lembre o que é que Jesus fez no templo pouco antes de morrer. Ele disse que ali estava sendo profanado, que era a casa de Deus e não a casa de comércio. E os discípulos certamente ficaram espantados porque na mentalidade deles, que foram formados nessa cultura, a gente compra sacrifícios para ir no templo, para conquistar a graça de Deus. Só que agora a lógica de Cristo, a lógica do Evangelho é da gratuidade. Não é dar bens materiais para obter benefícios de Deus, mas é dar-se por inteiro. Não é dar daquilo que tenho, mas dar-me. Dar-me. O que é que falta para que a gente se dê? Para que a gente faça esse louvor semelhante ao de Cristo, que é um louvor do dar-se, do consumir-se, com alegria, por Deus, pela salvação da humanidade. Meditemos sobre isso tudo e que o Espírito Santo possa realmente falar e agir na nossa oração pessoal de hoje, a partir da palavra de Deus. E que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.